Trocando Ideias de hoje, vamos falar sobre herança digital. Seriam os bens intangíveis, como e-mails, jogos, moedas digitais, objetos de inventário, de uma partilha. O mundo modificou e os bens digitais tornam-se preciosos objetos de interesse. Muitas vezes econômicos, outras vezes meramente de relações de cunho pessoal. Discussões como essas trazem para a gente uma reflexão que a proposta do programa de hoje é tratar. Temos duas convidadas. Uma, a professora Juliana Evangelista Almeida, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, doutora e mestre pela PUC Minas. A outra convidada, a professora Andressa Rios, doutoranda e mestre em Direito Privado pela PUC Minas e membro da Comissão de Registro Civil da OAB de Minas Gerais. A Juliana, ela tem uma obra sobre testamento digital, não é isso, Juliana? Isso, é fruto do estudo do doutorado, né? E resultou no livro. Depois, ela, no finalzinho do Trocando Ideias, a gente vai deixar a capa lá e o link, né? Que tem um link para poder tirar. Juliana, me fala um pouquinho sobre o que te provocou essa questão da herança digital, qual a complexidade hoje no mundo que nós vivemos, que nós vamos colocando. A gente tem site, a gente tem e-mail, uma pessoa falece e acaba que tem alguns bens que eu posso dizer que é um bem móvel, né, de certa forma, e as pessoas ainda não tinham uma concepção que isso faz parte que pode fazer parte de um acervo patrimonial. Como é que você vê isso hoje e a tendência que está acontecendo disso aí? Se é uma questão comum? Cássio, o seguinte, essa é uma ideia que surgiu em 2012, então já tem até algum tempo que eu venho trabalhando com essa ideia. Me despertou, na verdade, isso na leitura de um jornal. Estava lendo o Estado de Minas, e aí no canal de direito, na parte que fala sobre bens digitais, etc., e aí tinha uma chamada, né, nesse caderno falando assim: morrer no dia de hoje não é mais cair no esquecimento. E aí já repercutia, né, essa questão de que atualmente, né, face esse uso maciço que a gente faz da internet e a série de informações que antigamente a gente deixava depositado, né, em meio físico, e atualmente a gente passa a fazer esse depósito em meio digital. Então, dessa feita, a partir do momento em que a pessoa falece, há uma série de bens intangíveis, informacionais, que ficam gravitando na rede, né? E aí, durante as minhas pesquisas, eu fui me interessando cada vez mais, haja vista que há uma tendência, né, que esses grandes provedores de uso de serviços de internet, eles têm a expectativa de coletar cada vez mais informações das pessoas. Então, há uma mentalidade, talvez modificada hoje, pelas pessoas do senso comum, de que quando elas morrem, aqueles dados que estavam na internet vão ser simplesmente apagados, destruídos, né? Se a gente for recordar em um tempo bem breve aí, a boa parte das contas de e-mail realmente era assim, né? A gente, inclusive, recebia dentro dessas políticas falando, tanto tempo de inatividade fazia com que essa conta fosse excluída. Mas hoje isso não é mais uma tendência, né? Esses provedores, eles querem acumular cada vez mais dados. Então, independente da morte ou não, esses dados, eles têm importância. Isso é capital, isso é dinheiro para essas empresas. Então, nessa medida, aqueles bens, eles vão ficar gravitando, né? E aí, né? Os parentes podem se sentir incomodados. Muitos desses bens hoje, eles passam a ter um valor econômico, propriamente dito, né? Porque você pode trabalhar aí
com bens que estão intimamente conectados com as ideias de personalidade, né? Que aí não teria conteúdo econômico, como, por exemplo, dados de geolocalização, preferências de anúncios, mas a gente tem uma série de outros dados que podem se assemelhar, por exemplo, à ideia de direitos autorais, como fotos, escritos, e outros que teriam conteúdo puramente econômico, como, por exemplo, uma página de internet, um perfil de vendedor, né, dentro de uma dessas plataformas. Então, a gente começa a perguntar como que vai ser a sucessão disso, né? Como que os herdeiros poderão ter acesso a isso? E aí, nessa medida, eu comecei a verificar que mundo afora a gente ainda não tinha uma regulação ou uma ideia do que poderia ser feito com essas questões. E, vez por outra, né, o judiciário ele era demandado sobre essas questões, né, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E aí eu comecei a fazer uma série de investigações. Eu acho que eu dei uma introduzida, acho que vou passar a bola para a Andressa para ela poder discutir um pouquinho e a gente vai conversando aí, a gente vai aprofundando um pouquinho mais sobre o assunto. Andressa, eu já ia fazer uma pergunta para você, porque você também é da área de família e sucessões, que essa questão da pandemia de hoje deu uma reflexão que a gente está dentro de casa, e é o acesso, por exemplo, como nós estamos falando em herança, tem a questão do testamento. É verdade. E nós temos duas modalidades, três, né, na verdade, né? Temos o testamento público e temos o testamento particular. Nessa situação da dificuldade das pessoas ir a um cartório, das pessoas fazerem um tipo de testamento, o nosso Código Civil ele pode instrumentalizar de tal forma que, de repente, eu possa fazer um testamento por vídeo, por exemplo, ou faço um documento assinado por criptografia, porque tem um documento particular, me parece que há necessidade de testemunhas. E se teria essa viabilidade, como é que fica o ordenamento, e se o ordenamento de hoje está apto à situação que nós estamos vivenciando. Bom dia, né, a todos, é um prazer participar aqui do programa, né, dessa discussão. E dentro dessa perspectiva, né, dos bens digitais, da herança digital, e dentro de um contexto de pandemia, esse tema, né, um tema super relevante, adequado, e a gente precisa realmente debater e encontrar uma solução, né, que se adeque, né, às nossas atuais necessidades. Dentro da perspectiva tradicional do direito civil, a gente é acostumado com aquela ideia, fomos acostumados com a ideia de que, em regra, o patrimônio que é transmitido seria um patrimônio corpóreo, né? Excepcionalmente um patrimônio incorpóreo ou imaterial, mas muitas vezes relacionado à questão da propriedade intelectual, dos direitos de autor, né? Mas com o avanço da internet, dessas novas tecnologias, a gente percebe, né, que hoje muitos dos bens aí que nós temos, eles estão aí nesse ambiente virtual. Hoje, quer dizer, mais da metade da população mundial tem acesso à internet. Mais de 40% da população mundial tem acesso às redes sociais, né? E aí eu falo Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp. E aí a gente se pergunta, né, o que acontece com esses bens digitais, com esse patrimônio digital e material depois da morte, né? Como que o direito sucessório vai resolver essa questão, né? E hoje, em tempos de pandemia, né, falando então desse ambiente digital, como que nós poderíamos solucionar essa questão? Então, sim, na verdade, nós temos ferramentas dentro do direito civil, dentro do direito sucessório, mas que precisariam ser readequadas a essa nova realidade. Quando eu falo dessas ferramentas já existentes dentro do direito sucessório, eu me refiro, né, por exemplo, ao testamento, a possibilidade da pessoa em vida regulamentar o destino do seu patrimônio para depois da sua morte. Né? Então, quando a gente fala patrimônio, tanto os bens corpóreos, incorpóreos, materiais e imateriais, dentre os quais poderíamos incluir esse patrimônio digital, esses bens digitais.
Só que o que acontece, né? O direito civil, o nosso direito, que é de origem romano-germânica, né? Então é um direito civil fundado ali nas bases do direito romano, num formalismo muito grande no que tange à elaboração de testamentos, tendo em vista o objetivo de assegurar, né, que a veracidade, dar segurança a essa disposição de última vontade da pessoa. Então, como você bem disse, hoje nós temos 3 tipos de testamentos ordinários no Brasil, que seriam o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado, também chamado de testamento místico ou secreto. Dentro dessa perspectiva dos testamentos, das formas de testar no Brasil, nós temos uma possibilidade excepcional de um testamento feito por escrito, tá? Sem a necessidade da presença de um tabelião, então ele seria um testamento particular e sem testemunhas, que é o que a gente chama de testamento nuncupativo, ou um testamento feito em caráter excepcional, né? Então, eu vislumbro nesse cenário de pandemia a possibilidade de nós nos valermos dessa modalidade que já é prevista no Código Civil, no artigo 1879, que diz que em circunstâncias excepcionais o juiz poderá, né, autorizar, o juiz poderá mandar cumprir um testamento feito por escrito sem testemunhas. Tá? Aí, inclusive, assim, a utilização desse testamento nuncupativo, in extremis vitae, né, numa situação excepcional, se enquadraria no cenário da pandemia. Por quê? Porque a pandemia né, sem dúvida alguma, situação excepcional. Nós não poderíamos, né, nos piores filmes, né, de terror ou de ficção científica, imaginar, né, uma circunstância dessa em nível mundial. Então, nesse cenário, Cássio, feito esse testamento sem testemunha, por escrito, tá? Esse testamento deveria ser confirmado num prazo de 90 dias contados do fim da pandemia. Tá? Isso seguindo aí a orientação de um dos enunciados das jornadas de direito civil, tá? Salvo engano, a 7ª jornada, enunciado acho que é 611, que fala dessa necessidade para dar segurança jurídica também, né, a esse documento. Agora, em se tratando de um testamento digital, criptografado ou feito por vídeo, infelizmente, tá? Eu acho que isso na verdade, assim, um posicionamento muito ultrapassado, haveria necessidade de alteração do Código Civil, porque hoje as pessoas se valem o tempo todo dos smartphones, dos tablets, notebooks. As pessoas hoje pouco escrevem, então não faz sentido mais esse óbice, né, na realização de um testamento por videoconferência, de um testamento por vídeo, um testamento digital. Mas o Código Civil hoje ele ainda não permite, tá, a validade, ele não atribui validade a esse documento, tendo em vista que o testamento tem a natureza jurídica de um negócio jurídico solene, né? Então, diante dessa solenidade da qual se reveste o documento, excepcionada apenas nessa hipótese do artigo 1879, né, que seria por escrito e não por vídeo, e não digital, deveria ser por escrito, ainda que sem testemunha. Eu acredito que seria muito difícil nós conseguirmos que fosse atribuída validade a esse documento numa eventual ação judicial. Cássio, complementando aí o que a Andresa disse, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu acho que sim, eu acho que é algo novo, que realmente merece um aprofundamento, um estudo melhor, mas o testamento em vídeo, ele realmente traz toda essa dificuldade face à nossa legislação. Mas eu acredito, sabe, Andresa, eu acho que é algo que merece a gente conversar e estudar um pouco mais. Porque o CPC hoje, ele já, e até o Código Civil também, com a alteração, ele prevê a possibilidade dos documentos eletrônicos. E o documento eletrônico, ele é um documento escrito. Ele está em meio digital, mas ele é um documento escrito. Então, assim, se a gente modular, assim, a gente passar a interpretar e entender que um testamento particular
feito por um documento eletrônico, assinado, né, com as 3 testemunhas também, assim como há o requisito, né, do testamento particular, eu acredito na sua validade, tal qual aquele que é feito, escrito mecanicamente, digamos assim, né? Desde que ele siga os requisitos, né? Então, por exemplo, faço o documento eletrônico, assino ele digitalmente, né, com a criptografia, é algo que vai dar uma integridade até mais, porque a assinatura digital não é simplesmente a gente colar a assinatura mecânica, mas ele traz uma integridade do documento, e passe também a assinar, a compor ali, né, a assinatura digital também de 3 testemunhas. Eu acho que supriria a necessidade formal do nosso código. Em relação a vídeo, eu acho que realmente há um impasse um pouco maior, mas aí depende de uma interpretação. E só para complementar também, dentro dessa ideia de testamento digital, hoje a gente conta com ferramentas também, né, feitas por provedores para gestão após a morte desses bens, né? E aí as pessoas têm que tomar cuidado, porque isso não vai ter a figura de um testamento, né? Na verdade, isso aí é um contrato que você faz em vida para efeitos após a morte. Então, você pode fazer um contrato com o Google, por exemplo, para modular, né, o que vai ser feito em sua conta após a morte, ou o Facebook que tem, ou até mesmo ferramentas específicas, né, que hoje você tem aplicativos que reúnem em um único lugar todas as suas senhas, né, e te dá uma senha mestre para acessar, e inclusive esses aplicativos também, você pode deixar um contato herdeiro, para esse contato herdeiro ter acesso a essas contas, essas senhas de você, mas essas senhas suas, mas isso não vai figurar como uma figura de um testamento, né? Tem até um dado da Noreg, né, que fala que os cartórios, vez por outra, têm sido procurados também para fazer o testamento e, inclusive, para deixar registrado ali a série de senhas, né, que a pessoa tem nas contas. Né? Então, acho que são coisas novas, né, que a gente que carece de uma reflexão, assim, de todos nós juristas, né, dos tribunais, porque é algo que requer um estudo melhor aí, e é uma nova realidade. Verdade. Gente, eu acho interessante uma coisa, se a gente parar para perceber, todo o nosso Código Civil, quando for tratar de testamento, eu falo uma das coisas mais arcaicas que tem é o direito sucessório dentro do direito civil todo. Eu falei com vocês antes que a gente estava conversando, parece que não altera. Eu não vejo muita alteração, né? Tirando aquela questão de inconstitucionalidade do companheiro que foi pelo STF, 1990, não vi nada de alteração do Código Civil na sua vigência praticamente muito pouca coisa. Agora, se você for olhar, quando se foi feito e elaborado, sempre pensou em testamento, tem uma questão escrita, um documento escrito. Uhum. Não tinha-se acesso a vídeo. Não, hoje a gente, né, ainda mais agora, com a pandemia, a gente vive de vídeo, né, praticamente. Né, a gente tinha vergonha de pensar no celular, hoje está conversando de vídeo. E mudou o comportamento e o código não foi pensado nisso. Eu acho que, vamos supor, eu penso, ele é muito mais autêntico você pegar um vídeo que está lá falando sua voz, sua imagem, provando que é você ali, não tem outro jeito, né? Só provaria se não fosse você, por uma perícia que alguém dublou sua voz, etc., né? Uma coisa desse tipo. Eu acho que não precisaria nem de testemunha para uma situação dessa, que você está gravando, né? Se você parar para pensar no documento que é escrito, você testemunha, porque até para mostrar que aquela pessoa estava lúcida, se estava bem, etc. e tal. Eu acho que chegou um ponto que as ferramentas modificaram, e eu acho que vão ter, talvez, aí uma mudança nessa parte sucessória, principalmente na questão de testamento. Eu defendo, tá? Óbvio, não tem nada artigo jurídico, mas se você olhar as ferramentas, qual que impede eu gravar um vídeo agora e falar que eu quero que sejam meus bens colocados à disposição? Eu gosto muito, Cássio, quando você fala isso, da gente tentar buscar o escopo da norma, sabe? E aí, como você disse, se a gente começar a entender, né, que o testamento, a exigência aí das testemunhas era justamente para configurar a autenticidade do documento, a questão aí da capacidade, né, para testar.
não sei, talvez a gente fazer esse esforço histórico, tentar buscar o escopo da norma, a gente consiga entender e até pensar na viabilidade da questão do vídeo. O grande fato é, como a Andressa disse, né, e isso que torna o complicador é que o testamento, ele é um negócio jurídico formal, né, ele é um documento formal, então a gente, de certa forma não, estamos presos, né, no formalismo da norma. Então, e o problema também é o artigo 166 do Código Civil estabelece como sanção a nulidade para aqueles negócios jurídicos que não observarem a forma prescrita em lei ou que preterirem solenidade que a lei considere essencial para a validade do ato, que é o que acontece aí com o testamento. E aí a gente acaba esbarrando mesmo num tradicionalismo, né, inclusive da jurisprudência também, de reproduzir, de aplicar, né, de forma literal as disposições do Código e de muitas vezes não estarem aí abertos, né, a essa releitura, a esse reenquadramento dos institutos. Então, eu acredito que a forma mais segura, talvez, né, para evitar também decisões judiciais conflitantes e um cenário de insegurança para as pessoas, seria realmente uma alteração, um projeto de lei, né, propondo essa modernização dentro do direito sucessório. Nessa modernização que a gente vivencia tanto no âmbito do direito de família, né, do direito das famílias, que ela fosse também aplicada aí ao direito das sucessões, né? Realmente acabou sendo um livro do Código Civil que ficou para trás dentro dessa nova realidade tecnológica que nós vivemos. Andressa, eu até, né, recordando aí da sua fala e do que você disse agora, e de sua primeira fala, até aquele negócio, né, os tribunais, de certa forma, relativizaram, e depois veio até o enunciado do CJF, né, daquele testamento particular que fosse feito sem as testemunhas, né? Na verdade, eles utilizam muito daquele artigo também do Código Civil que fala da possibilidade de aproveitamento das formas, né? Ainda que haja nulidade, se o ato for, né, a gente puder aproveitar naquilo que couber. Né? Então, assim, eu acho que até isso também corrobora para a possibilidade da gente fazer um testamento em vídeo, mas concordo com você que por uma questão de segurança, o melhor é que isso viesse positivado em norma, né, haja vista que o testamento é realmente um documento formal. Né? Juliane, essa situação é uma realidade sem volta, né? Então, assim, a tendência é do avanço cada vez maior das tecnologias. Então, esses documentos escritos, eles estão ficando ultrapassados mesmo no âmbito de um processo obsoleto, né? A gente praticamente o próprio processo judicial é eletrônico. Então, e outra coisa, Cássio, a insegurança de um testamento particular, na medida em que ele não está registrado no cartório, se eu faço o documento por escrito e deixo ele na minha casa, qual a segurança que eu vou ter que esse testamento vai ser cumprido? Então, a partir do momento em que eu posso digitalizar, colocar esse documento, né, numa plataforma, e já existem até aplicativos também e sites em que você paga e você deixa esse documento ali armazenado, tá, com a indicação da pessoa a ser comunicada ali, né, em caso de falecimento, eu acredito que, né, haveria sim uma necessidade e assim, premente, dado até essas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje de pandemia, né, essa modificação ela teria que ser feita rapidamente. O problema é que, infelizmente, eu acredito que a tendência para frente, né, isso é óbvio, vão vir normas de corregedoria, de estados, alguma coisa, talvez sejam que o vídeo é um documento. A gente está muito na ideia de documento, o documento meio ligado a papel, mas vídeo é um documento. Nós não temos como fazer essa vinculação. Mas eu acredito que vai ser por vídeo e, de repente, ao final, ele faz uma certificação daquele vídeo e os cartórios vão acabar tendo arquivos de vídeo de testamento, que eu acho que até... Você já pensou uma possibilidade, vai fazer uma abertura, até se for público, vai fazer uma abertura de um testamento, vem um vídeo da pessoa falando o que está querendo narrar, etc., né? Daquela forma, o tabelião assegurando. Eu acho que o direito sucessório está precisando de modificações e adaptar as tecnologias e as necessidades de hoje. Então, outra questão, né, que a gente estava falando sobre a herança digital,
nunca se pensou numa possibilidade de a pessoa deixar acervos digitais, né? Então, a própria legislação não tem isso bem claro colocado, né, Juliana? E aí... isso eu ia até te propor, né, da gente conversar um pouco sobre isso, porque a gente está falando do testamento, a gente já está dando até um passo a mais, antes mesmo de reconhecer a possibilidade dessa herança, né, que isso não é pacífico, mundo afora. Não, né, sem dúvida. Né? E, Juliana, essa questão, vou perguntar para você e depois fazer a mesma para a Andressa. A gente está discutindo a possibilidade de reconhecer como patrimônio bens digitais. E, igual você falou, a questão vai muito bem pelo direito autoral, pela legislação e tal. Mas quando entra em e-mails, por exemplo, da pessoa, e aí, de repente, eu tenho lá e-mails antigos que eu não gostaria que ninguém soubesse, que eu passei para alguém, ou recebi cartas lá de alguém que eu não quero revelar. E aí, de repente, esse patrimônio vem com essas senhas, com essas quebras, uma situação. Eu acho que vai ter um problema grande com a questão da privacidade do falecido, não? Ele não tem direito à privacidade, né? Eu acho que essa questão é super complexa, tanto é que gerou uma tese, né? Mas, afinal de contas, né, eu acho que a gente tem que começar a refletir algumas questões. Quais são questões? Nunca antes a gente teve um guardião que reclamasse a proteção de escritos de bens. Se a gente for pensar antigamente, cartas que a gente tinha, fotos, né, alguns escritos em papelzinhos, diário, né, isso ficava guardado com a gente. Quando a gente falecia, né, morria, isso passava para os nossos herdeiros. Hoje a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque esses escritos, essas fotos, essas cartas, essas mensagens estão sob a mão de um guardião, que são os provedores, né? Que se denominam guardiões desses bens, né? Em razão de uma relação contratual que foi feita entre aquele proprietário desses bens em vida com esse provedor, né? Então, a gente tem que marcar algumas questões. A primeira questão é a questão da privacidade do morto. Eu acho que isso é uma questão tão complexa, e isso eu até aprofundei um pouco na minha tese, vou tentar ser breve aqui, porque isso delongaria uma série de explicações, mas eu não consigo visualizar a ideia de uma privacidade de um morto. Direito de personalidade, claramente ele se extingue após a morte. O que vai existir depois da morte é uma situação jurídica que carece proteção do ordenamento jurídico, ou seja, não é que existe a privacidade daquela pessoa que morreu, mas existe bens, né, informações que estão ali e que requer uma necessidade de abstenção de todos nós, né? A gente entende isso como algo a ser protegido, então a gente tem que se abster de violar. Isso não pode ser um empecilho para que esses herdeiros acedam a esse bem. Por quê? Porque é justamente esses herdeiros, seja por uma questão de direito autoral, seja por uma questão sucessória, ou até mesmo pelo aquilo que está lá no parágrafo único do artigo 20 do Código Civil, quem vai ter a tutela, né, processual desses bens informacionais correlatos à personalidade são os próprios herdeiros e não do provedor. Né? Então, isso não pode ser isso não pode ser um obstáculo. Agora, você pode virar para mim e falar o seguinte: não, mas eu tenho que me preocupar com a personalidade, né, com o direito de personalidade, com a privacidade do vivo que se comunicou com aquele morto, né? Ou seja, dentro dessas plataformas não tem informações só do morto, mas tem informações de vivos. Só que aí a gente volta mais uma vez naquela questão quando eu profiro uma mensagem para alguém, né? Então, por exemplo, se eu enviei uma mensagem para a Andressa, se foi por e-mail, se foi por carta, né? Aquilo já não é mais meu, já não está mais no meu poder, né? Isso está com quem? Com a Andressa. E se ela vai mostrar isso para terceiro, se isso realmente chegou às mãos dela, né? Isso daí já não é mais preocupação. Gente, eu tô tentando ser breve, tá? Eu acho que isso depende, assim, de muito mais outras circunstâncias. E, inclusive, queria até compartilhar, para quem não sabe,
tem uma decisão muito legal do tribunal alemão, que não é a Corte Constitucional, mas é o equivalente ao STJ nosso aqui na Alemanha, que julgou recentemente, em 2018, julho de 2018, um caso semelhante, e aí eles analisaram ponto por ponto, inclusive essa questão da possibilidade de sigilo da correspondência, da violação de direito de privacidade de terceiro, e a conclusão foi até um pouco semelhante à que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, que nesse sentido, se a gente passar a perceber que a responsabilidade do provedor, na verdade, não é de garantir, garantir que essa mensagem chegue a um receptor, né? Então, por exemplo, se eu pego a minha senha do Facebook e passo para alguém acessar a minha senha do Facebook e lá tomar conhecimento das mensagens que eu recebi de terceiros, eu não tenho como, essa pessoa que me enviou a mensagem, não tem como responsabilizar esse provedor, porque a responsabilidade foi minha. E quando há a morte, né, pelo simples ideia, né, de quem tem a tutela desse direito passa a ser o herdeiro, há uma expectativa de que essas mensagens vão chegar a essas pessoas. Então, assim, eu não consigo visualizar nesse sentido uma violação de privacidade, certo? Eu acho que, assim, é algo que merece uma reflexão ainda, né? É claro que a argumentação aqui, ela foi um pouco mais rasa, mas a gente consegue trazer uma argumentação mais profunda e entender isso com uma certa clareza. Na verdade, gente, é o meio que modificou, mas as questões, de certa forma, são muito semelhantes àquilo que era antigamente, né? É claro que, por exemplo, vem o terceiro, vem familiar, por exemplo, e divulga isso, causando dano à imagem daquele vivo. Gente, responsabilidade civil, né? Indenizações, digamos assim, né? Agora, você virar, e o provedor virar e falar assim, não, eu não vou conceder acesso porque eu tenho um contrato que garante esse sigilo. Opa, o seu contrato não foi nesse sentido. O seu contrato é que você vai garantir, né, realmente que não haja a violação por terceiros não autorizados, mas quando alguém tem a autorização, e no caso do herdeiro é simples, porque a autorização vem legal, por legislação, né, questão do direito sucessório, não há essa violação contratual nesse sentido. Andressa, o que você vê na questão aí da privacidade? Como é que você vê essa situação toda aí? Você tem uma herança digital e, de repente, está sujeito... Eu não sei, Juliana, eu ainda estou com essa... Eu não gostaria de ser um morto depois, mas, pô, uma carta lá de uma namorada antiga que ficou guardada. Então, faz o testamento em vida. Faz em vida. É o que a gente chama de autonomia privada pós-mortem, né? Que você regula em vida aquilo que você quer que seja feita a destinação dos seus bens. Porque se você não fez... Eu acho interessante essas discussões, esses debates, que eu ouvi atentamente nas colocações da professora Juliana, estou refletindo sobre elas aqui, mas assim, confesso que ainda não consegui mudar uma primeira percepção. Eu acho que esse tema é muito novo, como ela mesmo disse, né? Depende de um aprofundamento, de uma fundamentação assim, bem consolidada, mas nesse primeiro momento, eu ainda, da mesma forma que você, eu tenho um sentimento, às vezes não de violação da privacidade do morto, mas um pouco de uma violação à projeção dessa personalidade dele nesse momento pós-mortem, né? Então, assim, o dever que nós temos de assegurar essa inviolabilidade, não só da intimidade, da privacidade, né, mas também da imagem e da liberdade dele. E a gente encontra uma barreira no direito sucessório, porque nós temos dois tipos de sucessão no nosso ordenamento, a sucessão legítima e a testamentária. Então, o que a Juliana falou, se eu não fiz um testamento, nós vamos seguir a presunção legal, né, de que os bens devem ser ali entregues, destinados àquele rol de pessoas contempladas na ordem de vocação hereditária, né, que seriam, então, aí os herdeiros legítimos. Então, seguindo essa perspectiva, nós temos até alguns projetos de lei já em trâmite no Congresso Nacional que estipulam essa transmissão, né? Eles seguem nesse sentido dessa transmissibilidade.
Eu acho que desses bens digitais, eu acho que a problemática toda, ela se encontra na medida em que, dentre esses bens, nós temos bens que não têm um caráter patrimonial, são bens ali de caráter meramente existencial, outros que têm um viés existencial e patrimonial, e outros de caráter exclusivamente patrimonial, como, por exemplo, milhas, situações envolvendo, por exemplo, essas moedas digitais, bitcoins, né? Ou contas comerciais também, com conteúdo exclusivamente comercial. Outras, né, já, por exemplo, no Instagram, nós temos ali um conteúdo, às vezes comercial, de celebridades e tudo, que fazem divulgação de marcas, de produtos, mas nós temos também um conteúdo que não é de acesso, não é visível ao público, né? Como, por exemplo, as mensagens que a pessoa trocou no direct, e aí eu fico pensando até aquela situação do Gugu Liberato, né, que faleceu, isso ficou, né, bem em evidência, de um dia para o outro aumentaram aí cerca de, parece 1 milhão de seguidores, né, nessa página dele no Instagram, e aí eu fico me perguntando se há a entrega, né, se há a transmissibilidade desse patrimônio sem essa averiguação aos herdeiros, será que não estaria havendo realmente, né, uma violação a essa projeção desses direitos da personalidade, né, dele? Às vezes, quer dizer, esse conteúdo, se ele será que ele gostaria que outras pessoas tivessem acesso a ele? Eu posso entregar isso de forma irrestrita, situações envolvendo a imagem, a personalidade, né? Alguns dizem que ele era homossexual, talvez tivessem ali conversas com outros parceiros, situações que ele mesmo em vida nunca quis que viessem à tona, né, e virem à tona, assim, após a sua morte. Eu falo virem à tona, mas nem chegar no patamar de ser divulgado para terceiros, para a sociedade, não, mas mesmo, talvez, para as pessoas de relacionamento familiar íntimo do Gugu. Né? Então, eu fico me perguntando e acho que seria necessário essa separação. O que tivesse conteúdo exclusivamente patrimonial, eu não tenho dúvida acerca dessa transmissibilidade. Né? Então, assim, você falar nessas moedas eletrônicas, você falar nessas mídias, talvez conteúdos armazenados na nuvem, envolvendo, por exemplo, diversos livros, né, e e-books, ou músicas, apesar do que, nessas circunstâncias também, às vezes nós vamos esbarrar nos termos de uso, né, que impedem aí essa transmissibilidade. Aí é outra discussão, né, a respeito das... né? Então, assim, eu ainda não tenho essa conclusão formada, mas me incomoda muito também a ideia de que a gente possa, de forma irrestrita, transmitir todo o conteúdo desses bens digitais, inclusive esses de caráter existencial, que estavam ali em caráter privado, né? A pessoa morreu, estava ali dentro do seu ID, Apple, dentro da nuvem, fotos, conversas com terceiros. Né? E aí a importância do que a Juliana falou, da elaboração do que a gente vem chamando aí hoje de testamento digital, que seria, né, essas políticas, esses termos, né, essas ferramentas que são colocadas à disposição pelos provedores, pelas redes sociais, para que você já deixe consignado o que você quer que seja feito com esse conteúdo após a sua morte, né? Se você quer que a conta seja excluída, se você quer transformá-la num memorial, né? Quem que é o herdeiro que você quer indicar para ficar responsável ali, né, por esse conteúdo, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nesse sentido também, né, para evitar, né, depois essas polêmicas, né, que vem surgindo, vem batendo as portas do Poder Judiciário. Nós tivemos um caso, inclusive, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que uma mãe entrou com uma ação judicial para requerer o acesso a esse ID da filha. E o argumento dela seria de que ela queria ver fotos, queria ter acesso, né, às fotos, vídeos da filha para matar a saudade, né, como uma memória mesmo da filha. E o pedido foi negado, né, com base no direito à privacidade, à intimidade, que se o fundamento era realmente a saudade, que ela se valesse do seu próprio ID, dos vídeos que ela, enquanto mãe, fotos, tinha na nuvem, e não desse conteúdo que estava ali armazenado em caráter privado, e que se a filha quisesse, né, se a pessoa quisesse que outro tivesse acesso, ela teria, né, divulgado ou repassado essa senha aí para uma outra pessoa.
Agora, tivemos outro caso também, acho que foi no Mato Grosso do Sul, em que uma mãe pediu para excluir a conta do Facebook da filha falecida. E nesse caso o pedido foi acolhido, né, e a conta foi excluída. Eu acho que nesse caso não existia manifestação de vontade, adesão a essa ferramenta de exclusão automática e tudo, nem de memorial, e aí o tribunal entendeu pela possibilidade da exclusão. Então, é uma questão ainda muito polêmica, a gente precisa pensar, né, trabalhar, aprofundar nessa argumentação. Eu acredito que a professora Juliana fez isso muito mais do que eu, né, eu tenho um conhecimento sobre o assunto, mas muito mais relacionado ao direito sucessório do que a essa abordagem do direito no âmbito dos direitos da personalidade, do direito digital. Eu acredito que talvez a LGPD possa nos auxiliar, nos dar um rumo também no sentido, né, do que fazer, de qual caminho seguir, mas eu acredito que realmente a gente ainda precise fazer muitas reflexões. Andressa, só complementando a sua fala, e sim, para quem se interessou aí sobre essa questão do testamento, a gente tem que tomar cuidado, porque não basta a gente repassar a senha de acesso da plataforma. Muitos casos, e aí foram casos que eu fiz, colhi para o estudo da tese, às vezes o herdeiro, ele tinha acesso através da senha que foi deixada para aceder à plataforma, mas logo que a plataforma tomou conhecimento do falecimento daquela pessoa, né, e ela pode tomar conhecimento inclusive por terceiros, ela descontinuou o acesso, né? E aí aquele parente teve que litigar judicialmente para retornar, né, ter um acesso, etc. E aí sempre o argumento do provedor, né, o argumento contratual sobre a privacidade do morto, digamos assim, né, de que ele não queria compartilhar e tal. E muitas das vezes, né, o acesso foi liberado, não para continuidade, né, mas para que fosse feito o download de todo aquele dado e depois encerrada a conta, ou muitas vezes foi negado esse pedido, né, sobre esse argumento da privacidade. Então, é realmente algo complexo. Já deu para ver a minha opinião, que para mim não muda, né? Por exemplo, se antigamente eu morri e tinha um monte de carta, coisas minhas lá, as pessoas vão ficar sabendo. Então, aquilo que eu não queira que as pessoas saibam, eu guardo aqui, né? Seja no computador, seja físico, eu destruo. Certo? Porque isso pode ter o acesso. Agora, é claro que, quando eu falo isso, gente, vocês têm que tomar cuidado também, porque eu não estou falando assim, agora virou público, né? Todo mundo pode fazer uso. Não, não é isso. Existe uma situação jurídica que requer uma proteção, né? Então, o mau uso disso aí, ele, né, tem que ser coibido, certo? Mas isso pode ser interesse, gente. Antigamente a gente via muito isso aí, porque você não tinha um terceiro que reclamasse a propriedade desses bens, né? Ou que reclamasse a tutela desses bens, né? Você via muitas situações, por exemplo, você tem aquele livro da Clarice Lispector, né? Então, ela pegava cartas, e inclusive os herdeiros, né, pediram autorização para as outras famílias, para que as cartas correspondidas também fossem publicadas em forma de um livro. Então, tá todo um interesse por trás, né? E concordo, né, que existe uma gradação de bens a ser feitos, né? Porque você tem os bens patrimoniais, né? E aí, para mim, eu acho que é claro a questão sucessória, né? Desde que a gente tente entender os termos de uso, né, porque muitas das vezes é um bem exclusivamente de caráter patrimonial, mas o termo de uso também fala que a propriedade não é do usuário, né, como acontece muitas vezes com milhas, né, que veda a transmissibilidade, né? Tem uma discussão muito legal, muito interessante também sobre as horas de jogos, né? Que hoje isso é monetizado, né? Isso tem valor econômico hoje, né? As horas de jogo, né? Se isso poderia ser herdado ou não, e esses bens adquiridos em jogo, né?
de certa forma, são bens de conteúdo patrimonial, se isso poderia ser herdado, e eu até não aprofundo muito, mas eu chego a abordar essa questão de que realmente você tem a moeda do jogo, né? Aquilo ali não tem que ser transformado em moeda real, né? Moeda do mundo real, não do mundo digital. Aliás, não gosto de usar essa palavra, né? Porque o mundo digital também é real, do mundo físico, né? Mas que dentro daquela plataforma, se houver a possibilidade de uma continuidade pelo herdeiro, por que não? Né? Mas você tem dados puramente de personalidade, né? E como são esses dados de geolocalização, como são essas preferências, né? De comerciais, né? Aquele algoritmo que é utilizado para fazer o seu perfil, etc. Então, isso é realmente mais complexo. Gente, nosso tempo está quase esgotando, eu acho que já quase esgotou. Nossa, eu sei que tem muito assunto, a gente fica empolgado e realmente... Tem que fazer vários, Cássio. O tema recortar o tema. Esgota em 40, 50 minutos. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pedir as duas, 2 minutinhos, vou fazer a ordem agora, como a Juliana acabou de falar. Então, eu pedi a Andressa fazer as considerações finais, depois a Juliana. Pra vocês verem como é que a gente pensa que o tema, às vezes, é um tema rapidinho, e não é. Quando a gente vai abordando, vai entrando mais situações. Mas a reflexão minha que eu vejo, cada dia é aquilo que eu falo, o direito das sucessões é um direito mais atrasado do Código Civil, não mudou. Né? A inovação que teve, para mim, foi o artigo 1790, né? de comparar o companheiro com o cônjuge, se não me engano é 1790, e eu não vi mais evolução naquilo. A sociedade mudou, nós estamos com as ferramentas e o direito atrasado. Eu penso que o direito tem que acompanhar as transformações, né, da sociedade. E o que demonstra no direito sucessório é uma preocupação muito grande na parte de contratos, que teve alteração, no direito de família, né, até a própria circunstância do direito de família faz com que contendo essas mudanças também, muito grande parte pela jurisprudência, mas o direito sucessório está esquecido. Meu ponto de vista é que a gente precisa de uma regulamentação, uma modificação para adequar as nossas necessidades. Andressa, desculpe, eu também me prolonguei aqui, pedi as considerações da Andressa e da Juliana. Ô, Cássio, eu queria só mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade de participar e de debater com vocês e convidar as pessoas, né, os espectadores do programa a pensarem realmente, né, sobre a destinação que eles querem dar a esses bens digitais, né, cientes dessa discussão, né, se existe um intuito de resguardar a intimidade, a privacidade, né, que tenham conhecimento dessas ferramentas que hoje estão à disposição para a administração dessas contas, né, da destinação desses bens digitais após a morte, né, e uma reflexão, como você bem disse, sobre a necessidade de uma atualização, de uma modernização do direito sucessório. Né? Principalmente, eu acho que essa ideia, esse cenário de pandemia, ele nos convoca a essas reflexões. Tá? Agradecer realmente, né, mais uma vez pela participação e pela oportunidade, né, de adquirir conhecimentos, de debater com a professora Juliana, né, que é um expert, né, uma especialista no assunto. Juliana? Eu também. 2 minutinhos, hein, Juliana? Tá bom, vou deixar. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de conversar sobre esse tema, que eu, assim, sou apaixonada, gostei muito da pesquisa. E, inclusive, né, para aqueles que tiverem interesse, eu vou falar com o Cássio para deixar o link aí do livro. Ele foi publicado pela editora FI. E eu optei por ser conhecimento, digamos assim, a gente poder compartilhar isso. Ele tem o download livre, tá? Então, quem quiser pode fazer o acesso aí do livro de forma livre. Então, tem algumas reflexões lá, né, sobre esse tema tão instigante e que realmente, né, precisa de ser melhor pensado, né? A nossa legislação, ela está insuficiente. Eu acho que nem tudo vai perpassar por uma necessidade cogente de novas regras,
né, talvez uma reinterpretação seja possível, mas alguns pontos, sim, a gente vai precisar realmente de alteração, de inovação na legislação. Até mesmo porque a LGDP, ela tratou muito da proteção de dados, mas não se preocupou com a questão dos dados após a morte, assim como a GDPR também fez, não se preocupou, né, sobre a respeito dessas questões após a morte. Então, é algo que a gente tem que refletir, né, e justamente porque essa nova realidade, né, que a gente está vivendo, né, com a pandemia, fez aproximar com uma velocidade um pouco maior aquilo que a gente esperava viver daqui 3, 4, 5 anos, né? Então foi abrupto o corte e a gente foi obrigado a se readaptar e o futuro chegou, digamos assim, né? E muito obrigada. Eu que agradeço as duas por aqui hoje. Espero que tenham gostado do tema. Sigam a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e no nosso portal www.ideiaonline.org. Nosso programa Trocando Ideias agora é exibido toda quarta-feira às 17 horas. Lembrando que terá sempre um chat em que você poderá participar fazendo perguntas ou questionando com convidados e outros espectadores. Vale a pena, porque também é uma troca de conhecimento. Vou deixar o link ao final no livro da professora Juliana Evangelista, que é uma obra interessantíssima para quem quer pesquisar sobre o assunto. Até o nosso próximo programa.